Soube sofrer, São Paulo escapou da derrota e voltou do Rio de Janeiro com um empate. E é sobre isso que vamos falar primeiro, o jogo que foi na quarta-feira, válido pelas quartas de final da Libertadores da América. Então, é isso, ó. Cara, que jogo tenso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem vai começar falando sobre o jogo, eu quero saber você, Josu. Bom, cara, eu acredito que o São Paulino padrão que assistiu esse primeiro tempo, ele vai concordar com a minha frase de que tortura não é entretenimento. Porque o que a gente sofreu ali foi sacanagem. O Botafogo ter chutado 11 e o São Paulo uma. Praticamente, estava rolando um 11 contra 4, porque eram os 3 da zaga mais o Rafael. E a gente ainda contou com a sorte da trave 2 vezes, cara. 2 vezes bateu na trave, uma estava impedido e a outra foi Deus, né? Foi claramente Deus. Com as circunstâncias do jogo, o São Paulo conseguiu melhorar no segundo tempo, porque se piorasse ia ser muito complicado, né? Ia ser goleada para o Botafogo, mas melhorou. A gente ainda teve uma chance muito clara com o Caleri, né? Que perdeu aquele gol. Infelizmente, o Caleri, não sei o que aconteceu, ele tentou tirar a força da bola. Tá passando ali, ó. O Marcão a bola acabou de chegar em Itaquera nesse momento. Enfim, nas circunstâncias do jogo, o empate ficou de bom tamanho, empate com gosto de vitória, com certeza. O Botafogo é um time muito forte jogando em casa e não ter tomado gol, sofrendo a pressão que sofreu no primeiro tempo, porque, na minha opinião, eu acredito que se o São Paulo tivesse sofrido um gol no primeiro tempo, era papo de 3, 4 gols só no primeiro tempo. Então, com certeza absoluta, é um 0-0 para a torcida tricolor comemorar demais. É isso aí, olha, quem assistiu o jogo viu o massacre, né? Que foi essa partida aí. O São Paulo, ele simplesmente não viu a bola no primeiro tempo. Eu até achei que nos primeiros minutos ali da partida, né? No início do jogo, o São Paulo até que entrou com uma boa postura, né? O Zubeldia ali, acho que me ouviu, né? Quem tá ligado no Instagram viu o vídeo que eu soltei lá antecipando a escalação do William Gomes, né? Já nós trouxemos aí a escalação de São Paulo antes do jogo, porém eu errei na escalação. Acertei o William Gomes, mas eu errei o esquema. Me surpreendeu bastante o Zubeldia ter mudado o esquema e ido com 3 zagueiros. Foi praticamente o mesmo time que jogou, né, no Brasileirão, né? Porém com o William Gomes, né? E o time inicialmente estava com uma boa postura. Eu pensei, caramba, esse esquema com 3 zagueiros vai funcionar. O Botafogo é um time extremamente ofensivo, ataca demais. E o São Paulo tá com 3 zagueiros, mais 2 volantes marcadores logo à frente da zaga para proteger. Ou seja, sem a bola, e ainda, né, os alas, né? Sem a bola, os alas voltam, fica ali praticamente 7 jogadores de defesa, né? Uma linha de 5 atrás, sem a bola, e os 2 volantes à frente protegendo. Pensei, ó, estamos seguro, beleza, né? Aí no contra-ataque a gente consegue ali com os alas criar alguma coisa. Cara, isso morreu rápido, esse plano, né, do que o São Paulo pensou, porque rapidamente o Botafogo começou a engatar chance atrás de chance. O São Paulo começou a se perder na partida, não sei o que aconteceu, não viu a cor da bola. O São Paulo tá até agora se perguntando o que aconteceu naquele primeiro tempo. E se o São Paulo não tivesse tido tanta sorte, né? Eu já vou passar para o Marcão aí a pergunta, né? Se existe sorte no futebol, porque para mim existe. Ontem foi uma prova claro disso. Existe. Porque, cara, o que o São Paulo sofreu nesse jogo não é brincadeira. Teve 2 bolas na trave só no primeiro tempo, né? E mais pelo menos 2 outras chances cara a cara que o Botafogo perdeu, chutou para fora. O Rafa foi tão atropelo que o Rafael nem fez tantas defesas assim, porque eram chances assim claras que o Botafogo foi engatando uma atrás da outra e a bola simplesmente não entrou. E aí no segundo tempo o Zubeldia também não demorou para fazer substituições, não cometeu o mesmo erro eu gostei que muito fez disso. que fez contra o Atlético Mineiro, né? Mexeu rápido, mudou o esquema, inclusive, voltou para uma linha de 4, colocou o Ferrares para jogar de lateral, deixou o time mais protegido. O São Paulo conseguiu jogar a bola no segundo tempo, que não tinha conseguido no primeiro, conseguiu pelo menos ali ter um pouco mais de controle do jogo, equilibrar as coisas um pouquinho,
conseguir segurar a bola um pouco, e a partir disso conseguiu pelo menos não sofrer mais, e ainda conseguiu ter uma chance clara ali com o Caleri, que perdeu, né, isolou a chance que poderia ter feito São Paulo, apesar da partida ruim, ter saído com uma vitória surpreendente, né? Mas é isso, o 0-0 ficou de bom tamanho para o São Paulo, e aí eu passo a vez para o Marcão dizer aí, existe sorte no futebol? O São Paulo teve sorte ou merecia ter perdido mesmo essa partida? Qual a sua visão sobre esse jogo e sobre o jogo da volta? O Botafogo, assim como foi contra o Corinthians, eles começam o jogo em alta rotação, fisicamente eles voando no primeiro tempo, e o segundo tempo do Corinthians e do São Paulo foram muito parecidos no Rio de Janeiro. Aí, eu não acho que é um mérito nem do Corinthians nem do São Paulo, é um demérito do Botafogo. Porque se o Botafogo consegue manter o rendimento que manteve no primeiro tempo, que é quase impossível porque fisicamente o time falha, o time do São Paulo não ia conseguir sair pro jogo, independente de alteração, independente de mudança tática, porque o time do Botafogo é muito mais qualificado. É um time que é melhor treinado, é um projeto que tá andando melhor, é o melhor futebol do Brasil hoje. Sobre sorte, o Corinthians sofreu a mesma coisa que o São Paulo sofreu. O São Paulo talvez tenha sofrido mais, porque foram 2 bolas na trave, mas passa um pouco pela incompetência do Botafogo também. Porque o Botafogo não pode criar tanta chance, ficar empilhando um monte de chance e não marcar pelo menos um gol. O jogo seria para pelo menos 3-0 no primeiro tempo, assim como foi os jogos anteriores. O Botafogo vem criando muito no tapetinho lá na primeira etapa. Chega no segundo tempo, o Botafogo fisicamente não consegue resistir. É um time que demonstra fragilidades defensivas, é um sistema defensivo bom quando tá bem amparado pelo meio de campo, mas o meio de campo do Botafogo é uma máquina. No primeiro tempo é ataque, 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 e aí no segundo tempo, quando o Botafogo já não tem mais perna e o meio de campo não consegue acompanhar o sistema do São Paulo consegue sair um pouco pro jogo. O time do São Paulo estava com mais gás, porque a gente só viu a zaga do São Paulo trabalhar no primeiro tempo e não trabalhar naquelas, né? Ficou correndo atrás do ataque do Botafogo. E o meio de campo de São Paulo, queira ou não, ficou sempre marcando da intermediária para trás. Então você não tem um meio de campo que vai até a frente para atacar, então você não fica desgastado. Eu só queria fazer uma análise tática sobre o primeiro tempo, porque você falou que o São Paulo não sabe o que estava fazendo no primeiro tempo e por isso que tomou um apavoro. Na verdade, então, para te ajudar, eu vou colocar então os números do jogo aqui na tela, perdão. O jogo que sim, aí você já aproveita e emenda aí a sua opinião do primeiro tempo. Fala aí. Cara, no primeiro tempo, o que aconteceu? O São Paulo estava jogando com 3 zagueiros e 2 laterais. Porém, o Botafogo estava subindo os laterais deles. Então, o William Gomes e o Lucas, eles não voltavam para marcar. Isso fazia com que o Wellington e o Rafinha ficassem sempre no 1 contra 2, claro, com um zagueiro na sobra, mas só que o zagueiro não saía muito da área, porque o Botafogo enchia a área de jogador alto também. E isso complicou muito o São Paulo, porque sempre ficava nesse 1 contra 2 contra o lateral do São Paulo, e eles estavam fazendo umas tabelas e cruzando para trás, cruzando rasteiro. O Botafogo estava jogando muito com relação a isso. O Lucas Moura estava muito sumido. Quando o São Paulo dominava a bola para tentar sair jogando, não acontecia uma aproximação entre o Lucas e os volantes. Porque era uma coisa muito importante, já que o São Paulo não tinha um meia criador, era muito importante essa aproximação dos atacantes com os volantes. Não aconteceu. No segundo tempo, o Zubeldia percebeu isso, ele fez as alterações, tirou o Lucas, inclusive. Eu queria ressaltar também que o Michel Araújo entrou muito bem, né? Porque justamente o que estava acontecendo, se o lateral direito do Botafogo subia, que era o Vitinho, precisava de alguém para marcar ele. Se o William Gomes não estava dando conta do recado, assim, entre aspas, o Michel Araújo foi esse cara. Então, sempre que o Botafogo era para ter 2 contra 1 ali com o Wellington, o Michel Araújo fez essa função, conseguiu muitas vezes sair também da pressão ali, e não é à toa que ele que cruza para o Caleri, que é a chance mais clara do São Paulo na partida. E com relação aos números, é número pô, parece que estava jogando contra criança, né? Se você olhar só os números, né? Porque 22 finalizações, contra quanto que tá ali? Tá 6? 6 só, do São Paulo o jogo inteiro. E 6 contando chute para fora. Não, contando chute, eu acho que assim, única chance foram reais 2. Um chute do Luiz Gustavo e o do Caleri. Essas foram as 2 únicas chances reais. O resto é chute
sei lá, velho, contou na humildade mesmo. Chute tanto faz, o chute tanto faz. Contaram na humildade, velho. E a posse de bola, o São Paulo foi com essa ideia, né? O São Paulo não queria jogar com a bola no Newton Santos, né? O São Paulo queria dar a bola pro Botafogo, e isso é um perigo muito grande, porque o Botafogo gosta disso. O Botafogo é um time que gosta disso, não é à toa que a gente viu como foi o jogo. E o São Paulo não soube aproveitar o contra-ataque do jeito que esperava. E a posse de bola ser baixa, eu acho que isso é uma parada que no Morumbi vai mudar. Eu acho que o São Paulo no Morumbi vai tentar propor mais o jogo, e é algo muito importante, porém o Botafogo é muito forte com o Luiz Henrique, enfim, com o ataque. O Botafogo piora quando o Luiz Henrique sai, e vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito complicado, e eu recomendo você que não torce pro São Paulo, assista o jogo, cara, porque vai ser um jogo muito bom, esse jogo de volta da Libertadores. Vai mesmo, olha, eu concordo com tudo que você falou, né? Eu acho que o jogo de volta vai ser, assim, mais equilibrado. Não sei nem dizer se o São Paulo vai conseguir ter mais controle de bola da posse. Não sei, cara, porque eu concordo também com o Marcão que o time do Botafogo é muito mais qualificado. Não, eu acho claro que essa questão... Sim, mas eu acho que é um time que tem potencial de chegar no Morumbi e conseguir ter mais posse que o São Paulo, né? Eu acho que as estratégias mudam, obviamente. São Paulo vai sim propor mais, né? Vai ter todo até o apoio da torcida. Porque eu acho que, por exemplo, a minha opinião é que o Zubeldia não vai continuar com 3 zagueiros. Eu acho que ele não vai continuar no Morumbi. Porque no jogo ele tira, né? Ele desloca o Alan Franco para lateral, depois ele tira o Alan Franco e põe o Ferrarese de lateral. Então o São Paulo vai por um 4-3-3, né? E o São Paulo melhora na partida. O São Paulo evolui, claro, muito também pela atuação extremamente sólida da zaga. Arboleda, Alan Franco, todos os zagueiros, Sabino e o Ferrarese também que entrou. Poxa, o São Paulo, cara, os jogadores estavam realmente dando a vida ali. Percebia que os zagueiros, eles ficavam um pouco irritados, porque tirava a bola, tentava defender de tudo que era jeito, batia na trave, e quando o São Paulo tentava sair jogando, não dava certo, nunca dava certo. Então, dava para ver alguns lances ali, o Caleri, umas discussões, né? Discussões de jogo, né? Claro, não nada muito, mas, jogadores do São Paulo tentando entender o que estava acontecendo, mas ainda assim, uma partida muito boa, mais uma vez, da zaga, por não ter tomado gol, e, claro, do Rafael também, que fez uma defesa muito importante. Os lances não foram no gol, né? Igual o Gui falou, muitos chutes para fora do Botafogo, nas chances mais claras, porém teve um chute que desviou e o Rafael fez uma defesaça, velho. Além do outro chute também, que foi rasteiro, né? Jogou bem. É isso aí. Eu também, do lado do Botafogo, eu vou destacar também o zagueiro Bastos lá. Anulou o ataque de São Paulo, anulou o Lucas. Eu acho que um dos principais fatores do Lucas não ter jogado bem foi também a boa partida do Bastos. Né? Mas é um ponto para mim, ele tinha que voltar um pouco mais para tentar receber a bola mais atrás. Uma coisa parecida com o que o Luciano fazia. O Lucas tá caindo de desempenho, Lucas. Sim. Fica aí. Tá. Bom, é uma questão muito, muito complicada, porque o Lucas caindo de desempenho, ainda assim ele é o melhor jogador do time e ele é o que pode fazer a coisa mais insana que você pode ver num campo. Então, para mim faltou um pouco do que o Luciano fazia, de tentar voltar. Não é à toa que o Luciano entra e ele é esse cara. Você percebe ele ali no meio dos volantes, tentando criar mesmo uma jogada. O Lucas não conseguia fazer isso no primeiro tempo. O Lucas ele estava muito cercado. E ele nem tentou. Para mim, esse aqui é o pior. Ele nem tentou essa aproximação, tentar uma tabela um pouco mais recuada. Isso não aconteceu. E aí o Caleri fica sumido, porque o Caleri depende muito da bola chegar nele, né? Não tem como o Caleri voltar, porque se o Caleri volta, acabou. Se o Caleri volta, acabou. Vai ficar todo mundo na zaga. E o William Gomes, do pior primeiro tempo do São Paulo, eu acho que o William Gomes ainda assim conseguiu algumas arrancadas ali pela esquerda. Ele tentou, mas nada muito longo, nada muito longe assim para tentar chegar no gol. E aí depois ele foi substituído no segundo tempo para a entrada do Michel Araújo.